Olá, amigos da TVN, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Adolar Léo Hermann, empresário que toca ramo hoje na distribuição de vinhos, mas que vive em Blumenau há muito tempo, ou já é nascido aqui em Blumenau. Adolar, prazer ter no programa, primeiro. Não, prazer é meu poder estar consigo mesmo. Assisto de vez em quando, inclusive, o programa de vocês, apesar de estar pouco em Blumenau. Mas eu, na verdade, sou nascido em Guaramirim. Aqui do lado. Aqui do lado, tá? E aí já começou uma história. Eu venho de família muito humilde, né? Muito humilde. E o meu pai era ferreiro, né? E eu tinha que estudar e trabalhar na ferraria dele. Naquele tempo, menor trabalhar não era crime, né? Aprendi a trabalhar. Tempo que se começava a trabalhar bem jovem, né? Exatamente. E por necessidade. Exatamente. Então, nasci lá, fiz um primário lá. Primário, na época, era o 4 primeiros anos. E depois, que era o ginásio, que hoje seria o segundo grau, né? Qualquer coisa similar, não sei, muda tanto. E aí eu fiz em Jaraguá do Sul. E eu ia todo dia de bicicleta, 28 quilômetros de ida e volta durante 4 anos, eu não tive nenhuma falta. Detalhe, estrada de barro, show, né? Estrada de barro, uma bicicleta com aquelas capas de lona, sabe, nos dias de chuva. E quando aí na estrada, aquela brita, aquela coisa, quando subia lá na correia, não derrubava? Não, de vez em quando tinha que levar a bicicleta nas costas. Com enchente, época de enchente, né, para não faltar. Então, a bicicleta passava pela ponte de estrada de ferro, tá? Mas lá foi um ginásio marista e foi uma escola muito boa. Na época se estudava 3 idiomas estrangeiros, que me ajudou muito no futuro, tá? Desde o latim, que não existe mais, francês e inglês. Por isso, hoje já não, o latim está fora, né? Desuso, né? Desuso. Na época era uma língua universal. Apesar de realmente eu acho que não justifica mais estudar, a não ser quem quer estudar as línguas com profundidade, porque ela tem influência em todos, as línguas ocidentais todas, né? Seja alemão, inglês, todas têm influência latina, né? Não como base em todas, mas como influência, né? O espanhol, português, italiano principalmente, Exato. né? Mas daí foi, eu nessa época já, por exemplo, já tinha lá meus 13 anos, eu comecei a estudar à tarde. Eu tive, inclusive, na época, foi interessante, os tempos mudam, né? Acho que com 8 anos eu tive uma doença considerada na época incurável. Depois, meio milagre, escapei. Então eu tive que entrar mais tarde no primário, acho que com 8 para 9 anos. Eu ia perguntar se o senhor era um bom aluno, tirava boas notas, mas com tanto esforço para chegar até a escola tinha que ser, né? Era considerado um bom aluno, era considerado bom. Eu tinha, como a gente vinha de família muito simples, viu, Milson? Eu tinha ambição, uma ambição saudável, tá? Não de inveja nunca, tá? Mas eu sabia que eu ia depender de mim para vencer. Né? Isso já desde, sei lá, 12, 14 anos, quando eu comecei a Jaraguá, eu comecei no ginásio, porque eu queria estudar. Infelizmente, o irmão mais velho meu, que já é falecido, ele incentivou, se sacrificou junto com meu pai para eu poder estudar, porque era pago, né? Estudar era muito caro. Mas assim mesmo, quando eu saía de casa, sei lá, 6 horas da manhã de bicicleta, e chegava, acordava às 4 para trabalhar na ferraria até umas 5, me vestir e ia. Né? Então, bater as ferraduras para cavalo. Tá? Então, é uma história assim, teve muito sacrifício, mas nunca fiz isso por sacrifício, sabe? Sabendo que isso tinha uma recompensa. Tinha uma recompensa. E graças a Deus apareceu. Né? Bom, o senhor foi o único que abraçou os estudos ou mais irmãos da família também? Não, realmente os outros levaram mais para... O mais velho ficou como... Era quase uma tradição, como herança, a continuar o trabalho do pai. Tá? E um segundo se profissionalizou, na época, uma profissão até alfaiate, até chegou a vir a Blumenau trabalhar aqui junto com outro. E depois teve o mais jovem, que ainda vive, ele sempre foi lá comercial, é vendedor até hoje, ele continua sendo um vendedor, um representante e tal. Pois é, o senhor disse que... Mas que se dedicou ao estudo, mas um pouco mais longe, realmente, eu fui o único da família. Eu tento imaginar lá naquele tempo na ferraria, né? Fazer o senhor falou
ferradura para ferradura cavalo. do cavalo, né? Entre outras coisas, até carroça fazia, né? Tinha praticamente o que os agricultores usavam era feito. Sim. Nesse tempo ainda o gado, por exemplo, vinha o gado de laje, então trazia para Blumenau, para Joinville, e eles vinham com 100, 150 cabeças na estrada, pernoitavam, e aí lá eles passavam para ferrar os cavalos. E quando vinha o cavalo chucro, que até eles transportavam juntos, você tinha que deitar, derrubar eles para poder ferrar. Era meio arriscado, inclusive. E o senhor ficava batendo ferro lá para fazer o molde da ferradura? Ou já tinha alguma coisa para fazer soprar lá para a brasa queimar, ou era no braço mesmo? Não, era meio no sol. Nós já tínhamos um tipo Foley que se andava antigamente, mas já tinha mais moderno, né? Mas era trabalhoso, né? Era trabalhando, não tinha moleza não. E o senhor falou o quê? 13 anos de idade? Por aí, 13 anos de idade, comecei já. Quando me formei no primeiro grau, que é onde quase todo mundo abandonava a escola, certo? Eu quis continuar, então não tinha outra maneira, né? Eu tinha que ajudar. Meu irmão, que é o segundo, tinha já saído de casa, tá? E, então, caberia, não dá para pagar empregado, sabe? Então, bom, concluída a fase de estudos em Jaraguá, e quando o senhor sai de casa, qual foi o próximo emprego? Não, aí não foi um emprego, aí foi no governo, porque eu fui militar. O senhor foi servir, então? Fui servir o exército. Mas aí já tinha 18 anos, já? Aí eu estava com 18 anos. Eu tinha me formado justamente no segundo grau em Jaraguá do Sul, tá? E aí eu fui servir o exército em Joinville. Pegou a época de chumbo ou não, governo militar? Não, foi anterior ao governo. Eu servi em 58. É, porque 57. 64 que começou a queda do Jânio, né? Não, aí já foi, tanto que eu sei que até, na época, assim, vamos chamar, quando começou a Brasília, tá, nos primeiros anos, eles escolhiam muito a guarda pessoal do Sul, tá? Que acreditava que era um pessoal mais disciplinado, tá? E eu estava louco para ir. E o pessoal de uma estatura considerável, homens altos, né? Que era amigo de um sargento, conseguiu impedir, ele não queria que eu saísse de lá, tá? Manobrou lá por trás. Até houve mais uma manobra no Exército, porque depois realmente no Exército foi eu gostei muito de ter serviço do Exército, não sei se a visão hoje seria a mesma, mas na época foi muito, muito importante, porque eu saí do interior, vamos chamar chucro, certo? Sem vivência de contatos muito grandes. E o Exército foi uma escola dura, inclusive uma das pessoas que eu tive uma relação muito perto foi Pedro Ivo Campos, que era um comandante da companhia. O senhor está falando do que foi governador depois? Governador do Estado, sim. Até tem uma história bem interessante dentro desse contexto. Primeiro porque ele era, inclusive, o coordenador do curso de cabos. Então houve um fato muito interessante, para fazer o curso de cabo, eram 400 soldados, se não me engano, todos faziam no refeitório, faziam um teste e os melhores classificados iam para o curso de cabo. Tá? Mas eram perguntas assim, muito rápidas, não sei, eram 100 perguntas, se não me engano, para responder em 10 minutos, 15 minutos. Era assim, era coisa assim, né? O que pesa mais, um quilo de chumbo ou de pena. A gente era sinalizando, né? Mas tinha que ser rápido, muito rápido, né? E eu, por orgulho, fui o único que acertei as 100 perguntas. Sabe? Porque um quilo de chumbo é um quilo de chumbo, um quilo de pena é um quilo de pena. Não, eram as coisas que eu gostava, assim, essa questão de raciocínio, pegadinha, tá? Desde criança, até menor, eu já gostava disso. E me saí bem, e até porque foi logo no começo, né? E foi um curso, o Pedro Ivo Campos era o nosso, era o instrutor principal, e ele era duro. Mandava você se arrastar na lama, tocar o nariz na lama, e acabou, né? Tinha que... Adolar, quando eu falei aqui há pouco da era militar, né? Eu falei a queda do Jânio. Na verdade, o Jânio quase renunciou. Sim, é verdade. Né? Quem caiu e tirado do poder foi o João Goulart, né? Foi em 64. João Goulart que foi... Mas me conta, nessa passagem pelo Exército, tem alguma curiosidade, alguma coisa que te marcou assim? Tem. Foram duas etapas. Primeiro teve uma ida... havia conflitos de poceiros de terra no Oeste Paraná, como disse, Santa Catarina,
e havia posse de terra, aí nós fomos um pelotão, comandado pelo Pedro Ivo Campos. Foram 30 pelotão, acho que não me engano, 35 pessoas, onde ia um oficial superior, tenente, e depois iria mais sargento e cabos, né, sargento era cabo, e soldados. Né? Fomos armados, tudo. Mas quando chegamos lá, estava calmo, mas nos preparamos, armamos trincheiras, uma cozinha toda, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Mas aí a coisa começou a ficar preta. Chegamos a ficar umas 2 noites, 3 noites dormindo lá, porque o risco de ataque deles, então tinha que ficar preparado para um eventual ataque. Ninguém dormindo, né? Mas depois recuar, conseguimos administrar, aí o comando do Exército de Joinville mandou voltar todo mundo, só porque havia risco. Foi o Exército todo para lá, só ficou a guarda em Joinville. Ficamos 2 meses, chegamos até como é ali, Rio Negro, na divisa, a cidade que é a divisa é Mafra, Rio Negro, acho que são. Tem a divisão, é uma estrada de ferro qualquer. Não, União da Vitória e Porto União. Isso. E ficamos perto do batalhão local, mas acampado. Não havia espaço para tanta gente. Sei que primeiros 30 dias começou chuva, depois aí melhorou, fomos para a garagem, né? Quem tinha sorte de pegar o trilho de concreto, tudo bem, mas quem dormia em cima das pedrinhas ali era duro, né? Mas aí, até um fato curioso é que a gente acabou, uma denúncia que havia espiões. Aí eu me vestiram de mais um cabo e um sargento, fomos atrás dos caras, né? E prendemos os caras dentro de um cinema, com arma na nuca. Pegaram armas. Eles eram agressivos, porque eram os caras nordestinos, principalmente, que a vida para eles era isso, era herói quem morria, né, no tiroteio. Né? Então, eles não eram tão fortes. O problema é que acabou, vamos dizer, preocupando com o próprio comando. Né? Aí depois voltamos, depois da hora de marcha. Até eu fui convidado para tentar, o Exército ia me ajudar para seguir a carreira militar, sabendo que eu não tinha recursos, mas isso me ajudou um pouco. Nos últimos 4 meses eu tirei o serviço de sargento, eu ganhava como sargento, não sendo sargento, porque faltava. Tá? Foi até bacana. Isso me deu, então, por exemplo, eu estava saindo num negócio que eu ganhava, eu vou chutar um valor aí, né? Quase R$3.000, e vim para o mercado para ganhar 250, né? Disputar salário mínimo naquela época, aquela inflação, você ganhava 100% da média, depois já estava liquidado, né? Então, mas foi uma passagem muito importante, eu achei altamente educativo, disciplinador, né, o Exército, e eu tenho a maior admiração pelo Exército, honestamente, né? Eu conheci, vamos dizer, perto, na carne, o que eles são. O senhor me trouxe uma novidade. Olha, eu entrevistei em vida o Pedro Ivo, quando foi governador do estado, mas não sabia que ele tinha sido militar. Sim, não, eu acho que muitas pessoas que nos assistem também não sabiam. Eu não sei se ele não gostava, ele era durão, mas era justo. Era uma pessoa, nesse ponto, como militar, era uma pessoa muito justa e pregava a disciplina, assim, com tudo isso. Eu acho que até me fortaleceu o lado que eu já tinha de exigente, né? Mais ainda. Ele se elegeu governador do estado na época em que o PMDB elegeu praticamente todos os governadores, na época Sarney, né? Sim. Na verdade, o eleito tinha sido Tancredo, e aí com a morte de Tancredo, o Sarney assumiu, né? Bom, e daí o senhor, quando dá baixa no Exército, vai para o trabalho. Procurar emprego. Tentei em Joinville, tinha alguma coisa quase acertada, aí de repente a coisa deu para trás. Quando o dia de me apresentar, eu tinha passado no teste, o militar que estava saindo para servir o Exército, onde eu ia para o lugar, foi dispensado e eu caí fora. Aí eu tinha um amigo do meu pai que trabalhava aqui em Blumenau já, numa posição até razoável, né? E numa empresa, e ele disse, eu tenho uma empresa em Blumenau que tem uma vaga, tá, eu posso ajudar, vai lá fazer um teste. E até cheguei, peguei um ônibus lá para cá, levava 5 horas de viagem de Blumenau até aqui, né? Passava em Pomerode, tinha lanche, porque era demorada a viagem. Não, né? Só deixa eu localizar, essas 5 horas de Joinville a Blumenau ou de Guaramirim? Guaramirim a Blumenau. Porque não tinha Massaranduba, não existia estrada ainda, tá? Não existia, então eu via Guaramirim, mas era estrada de barro, buraco, parava para pegar galinha, descarregar porta, tinha de tudo ali. Chamado pinga-pinga. Pinga-pinga.
E por beirão parava meia hora para o pessoal ir no banheiro, tá? E comer alguma Mata a coisa. minha curiosidade do telespectador também, Adolar. O senhor lembra do ônibus que fazia esse trajeto? Ah, não lembro, não. Eu sei que era bem velhinho. Para os dias de hoje, né? Na época era normal, eram coisas normais, animais em cima do ônibus, tá? Não levavam dentro, já estava bastante disciplinado. Tem aquelas malas de viagem que colocavam em cima do ônibus. Exatamente. Olha só. Então o senhor veio para essa empresa em Blumenau e ficou praticamente uma vida ali. Foi. Até foi muito ousado, porque não sei se vocês são muito jovens. Blumenau já patrocinou corrida de automóvel. Nós tínhamos um motorista de táxi aqui, chamado Lig, tá? Era famosíssimo. E ele era corredor. E ele me pegou na rodoviária, tá? Eu não sabia nem onde era. A rodoviária que era aqui no centro aqui, né? E me levou até a empresa. Eu cheguei no balcão lá, essa pessoa amiga já me anunciou para um teste. Aí a pessoa, eu em pé, né? Peguei a coisa, tá pronto. Aí era o gerente na obra, ele disse, conferiu lá, tá bom, pode começar, só que era sexta-feira, tem que começar na segunda, que nós precisamos logo. Fazia o registro depois, tudo, né? E eu não tive dúvida, voltei fazendo o quê? Vindo lá para pegar um ônibus de volta, tá? E voltei para casa e só vou para lá. Assim, resumindo, né? Era uma calça, 2 camisas, rapaz, tá, vamos para lá. E eu tive a sorte de um tio aqui que me abrigou no começo, me ajudou. Primeiro ano eu não paguei nada, porque eu comecei já a estudar nessa época, que fazia contabilidade, que hoje seria ciências contábeis, né? Mas lá no Santo Antônio. Então aí começou uma história de carreira, né? Entrei na empresa como office boy, tá? E entrei na empresa e depois tornou grande, né? Eu trabalhei muitos anos nessa empresa, gostei do que eu fiz, adorei o que eu fiz, tá? Foi uma época muito boa. Mas chegou um momento que eu vi que eu tinha que buscar alguma coisa só e chegou num ponto que eu disse, agora eu vou ter que começar a fazer um negócio próprio, então, vestir a própria camisa, né? Então, Adolar, vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo, tomamos uma água e depois nós vamos falar desse rumo que o senhor tomou diferente na vida, pode ser? Valeu, pode ser, sim. Adolar Léo Hermann, empresário, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. É o tempo de tomar uma aguinha e a gente já estará de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Meu entrevistado hoje é Adolar Léo Hermann. Bom, depois de 38 anos na Sulfabril, o senhor então inventou um negócio aliando lazer, enfim, fazendo o que realmente gostava. Na verdade, como eu te disse, para mim gostei muito de ter trabalhado na empresa lá, foi uma experiência fantástica, tá? Me deu conhecimento, muito conhecimento e oportunidade também. Mas nesse momento eu estudo vinho há praticamente uns 40, 45 anos. Então isso é uma coisa mais antiga. Exatamente, bem mais antiga. Nós estamos completando 20 anos, né? E eu, depois, com 58 anos, decidi
começar uma empresa. Mas a ideia inicial era manter ocupado, entre aspas, um aposentado. Mas a aposentadoria não dava para o vinho. Vou trabalhar com vinho, que era meu hobby. E resolvi abrir algum local aqui, pensando, mas já importando um argentino, um chileno e depois logo em seguida, através de um amigo, buscando italiano. E comprando outros importadores, abri uma loja. Mas logo descobri que o negócio não era comprar dos outros, era importar. Tá? Eu vinha com... Como eu conhecia vinho, mas nós fomos eu, pessoalmente, acompanhei o primeiro clube de vinho amadores no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho. Tá? E eu era conhecido justamente Jorge Luque, que foi o fundador, tá? E ele me convidava sempre para ir lá. E aquilo me entusiasmou, e nós estamos fazendo 25 anos hoje. Fizemos semana passada nosso jantar de encerramento, a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho em Blumenau, que eu voltei a ser presidente, eu já há 8 anos com isso aí. E fundamos um clube que está muito sólido, muito unido, nunca teve, quando muitas cidades tiveram assim, altos e baixos, quase desaparecendo, nós ficamos sólidos. Mas eu estava envolvido com o vinho. E no começo era para manter ocupado um aposentado e, se possível, sustentá-lo. Né? Mas aos poucos eu vi que havia um horizonte um pouquinho mais maior. Justamente algumas deficiências do mercado. Nessa época, as importadoras estavam muito focadas em vinhos caros, bons e caros, ou muito ruins e baratos. Agora, e no meio havia um espaço. Agora, Adolar, numa cidade, numa região, né, onde a bebida preferida é o chopp, é a cerveja, trazer vinho para cá, não foi um grande desafio? Olha, eu vou dizer uma coisa, foi. Eu fiz uma inauguração para conhecido, algumas pessoas da cidade, da loja, quando abrimos a loja, e eu tive um amigo me chamar de louco. Ele disse, você não vai aguentar, cara, isso aqui é a terra da cerveja, não vai ter esse dia. Oktober fervendo já, né? Bem consolidada. Consolidada, aquele sucesso, né, que é até hoje, graças a Deus, né? E aí disse, olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas eu já não estava pensando só em Blumenau. Eu estava pensando além, entende? Eu tinha relacionamento grande em São Paulo. Tanto que logo no começo abri restaurantes até finos em São Paulo, onde eu frequentava com a empresa que eu trabalhava. Né? E então vi que o espaço estava... E algumas falhas que a concorrência está fazendo. Concorrência não, eu era um minúsculo, mas... Por exemplo, entregas de um pedido levava 4, 5 dias, uma semana, da empresa de São Paulo para entregar dentro de São Paulo. E a gente tinha uma experiência de logística, nós entregar de Blumenau em 24 horas. Pensa aqueles restaurantes tradicionais italianos, faltava 24 horas, exato. Não, e restaurante, porque vem um cara, pede 5, 6 horas, acabou o estoque, ele precisa repor rápido. Isso nos ajudou muito. E eles levaram tempo para se organizar nisso. O segundo passo, eu comecei a ir para o interior do Brasil. Por exemplo, fui para Minas Gerais, conversar com uma boa loja, identificar, eu digo, eu tenho uma proposta. Porque eles sofriam muito naquele tempo, hoje mudamos, e nós mudamos essa política. Havia muito o seguinte, a loja que comprava do importador vendia uns 30%, 40% mais caro. Isso que eu descobri através da compra dos estados. E nós mudamos o mercado para vender ao mesmo preço nosso. Quer dizer, nós vamos trazer o vinho com boas condições de preço, mas dar ele condições de vender no mesmo preço nosso. E isso, então, por exemplo, Minas escolhemos uma loja e dizemos assim, nós temos Argentina, Chile e Itália. Esses 3 não podem trabalhar com outros 3 países. E à medida que nós vamos buscar, sei lá, todos os outros países, você tem. E hoje nós já temos mais de 40 pontos de venda no Brasil. Exclusivo. Nosso é Blumenau, Florianópolis, São Paulo. E Rio com estrutura de venda, escritório, a equipe de venda, mas não temos ainda loja, né, que está no nosso projeto. O senhor falou 3 países, né, e que não dá para tirá-los do mapa do vinho, né? Sim. Aqui da América do Sul, Argentina e Chile são fundamentais. E a Itália, né, até pela sua tradição do povo italiano tomar vinho. Mas nós trabalhamos com 18 países. Nós trabalhamos com 18 ou 19, né? Então isso faz com que a gente viaje muito, né? São algumas viagens internacionais por ano. E aqui em São Paulo, Rio, eu praticamente toda hora. Mas no resto do Brasil nós temos distribuidores que compram de nós e atendem o mercado. Nós não nos intrometemos,
proteger esse mercado para eles com exclusividade, mas desde que seja exclusivo. Então, além dos países que eu citei há pouco, de algumas regiões, né? Por exemplo, na Argentina, Mendoza é a uma mais famosa. Outros países, o Uruguai também faz vinho bom, né? Tá, o Uruguai é pequeno, mas eles estão crescendo, fazendo bons vinhos. Eu diria, como média, já estão à frente do Brasil em qualidade. A Alemanha... Mas o Brasil está crescendo também, Sim. tanto que por isso nós estamos produzindo vinho também. Eu ia chegar aqui no Brasil, mas eu estava falando da Alemanha, que a Alemanha é forte no chopp e na cerveja, Sim. mas fazem vinhos bons também, como a França. Não fazem, Portugal, né? Mais pelo clima, eles fazem mais vinho branco. Enquanto que, por isso que... Mas o consumo de vinho no Brasil é ridículo, não sei se você sabe. É baixo, né? 1,8 litros por cabeça, per capita. Uruguai é 30, Argentina é 38, Chile 25. Mas essa média no Rio Grande do Sul e 60, sobe, né? Não, mas no resto não compensa, né? Esse que lá pode 8 litros, né? Ou 10, mas o resto não compensa. O norte do Brasil ainda é muito fraco. Mas assim, no todo, o Brasil ainda é muito, nós somos muito pouco vinho. Né? O senhor falava que no Brasil se faz vinho bom e há muito tempo a Serra Gaúcha né? O que nós temos dificuldades, nós estamos produzindo, e sabemos das dificuldades e limitações que nós temos. Eu acho que o Brasil, em espumante, já é reconhecido. Tá? Vamos fazer o melhor espumante do mundo? Não. Aí tem gente... O vinho tem muita história. Tá? Até tem algumas muito interessantes. Imagina. Né? Só rápido, perguntar para um grande produtor europeu, que é o mais famoso, uma garrafa começa a custar, quando jovem, 8, 10 mil reais a garrafa. Tá? E perguntar se era muito difícil fazer um vinho tão fantástico para ele, né? Ele disse não. Ele é muito humilde, isso é verdadeiro. Ele disse não, o problema são os primeiros 200 anos. Tá? Esses são os problemas do vinho. Então, hoje o Brasil realmente cresceu muito, principalmente nos últimos 15, 20 anos. Tá? Acordou para o vinho. O espumante já somos reconhecidos, tanto que já pertencemos, já somos avaliados internacionalmente. Tá? E por sinal, o nosso espumante foi eleito, já há 2 anos conseguiu o melhor espumante da brasileira. Tá? Garibaldi, cidade de referência, né? Mas porque a gente já começou com a vivência internacional, com a experiência. Então, antigamente o produtor nacional, ele queria fazer melhor que o vizinho. E o vizinho era horrível. Então, fazer melhor ainda pode continuar horrível. Né? Então, esse é o... Se faz, como o senhor disse há pouco, bons vinhos no Brasil, e aí já faz, tem belas cantinas e tradicionais em Bento Gonçalves, Caxias, né? Mas hoje, o sul do Rio Grande do Sul já está melhorando. O centro-sul do Rio Grande do Sul já está fazendo muito vinhos tranquilos, até melhores do que já a Serra Gaúcha. Dessa turma que é tradicional. Mas o que está impedindo os altos impostos? Porque teve um tempo que era melhor comprar o vinho chileno do que consumir o nosso aqui. O Brasil você tem 2 problemas. Tá? Primeiro, os altos impostos é para todos, é importado e nacional. Tá? Nesse ponto é mais ou menos justo. O nacional pode levar, talvez se leva, a vantagem é muito pequena. Tá? Então, o que acontece é que o clima nosso não ajuda, é caro, torna o vinho caro. Por quê? Você tem que fazer muitas pulverizações, tá? Tem muita perda, praga, e tem que combater, tem que conviver muito. Um país como a Argentina, com um clima seco, verão, tem inverno e verão, que é importante. Clima seco, não chove, que não divulga as pragas. Então, tem muito mais e torna mais barato. Tá? E estão fazendo vinho no Nordeste, ali no Vale do São Francisco. Pois é, mas aí, de novo, não para fazer alta qualidade. Até mediano não vai, mas daí não... É porque não tem inverno. Não tem invernação. A uva precisa do frio, né? E só certas uvas se dão bem lá, outras não. Tá? Então, lá existem essas dificuldades. Já hoje, a Serra Gaúcha para espumante está muito bem, tá? Muito bem. E alguns vinhos, alguns pequenos lotes de vinhedos que conseguem fazer grandes vinhos. Você sabe, conhece os vales. Os vales geralmente são os piores lugares, porque eles são úmidos. Nós falamos do desafio, né, quando o senhor começou com a Decanter aqui, né, de uma cidade acostumada com o chopp, introduziu o vinho. Passados 25 anos, o pessoal pelo menos se dá o luxo de olhar na carta aqui e pedir um vinhozinho. Mais que isso, é um bom mercado para nós. Nós até, Santa Catarina hoje, para nós, é o terceiro estado. São Paulo, claro, de longe, Rio e Santa Catarina.
Claro que hoje nós temos mercados como... Mas aqui por estar, Florianópolis, é impressionante o desenvolvimento do vinho, a gastronomia de Florianópolis cresceu muito. A dificuldade de Blumenau ainda, até dos restaurantes, é que o pessoal não para final de semana, não é muito de ir ao restaurante. Então o que é que acontece? Você diminui a possibilidade de desenvolver uma gastronomia mais ampla, tá? Porque a alimentação, o nosso pessoal é mais caseiro. Mas em casas, eventos, é surpreendente o que vendemos em Blumenau. Que bom. Eu acho que mudamos a cultura. Aos poucos fomos introduzindo, trabalhando, e hoje as duas coisas convivem, né? Eu acho que tem espaço para tudo, tá? Ok? Adolar, o tempo urge, né? E o assunto merece muito mais para dialogar sobre vinhos, porque dizem, até tem provérbios que falam, né, que muitas histórias sobre o vinho, alguns que dizem que a verdade está no vinho, né, depois que você toma um vinhozinho, enfim. Mas faz parte de uma relação familiar, social, um bom vinho. Não, boa companhia, né? Para mim, me dá um prazer enorme por ser um hobby meu, e que foi e continua sendo, e porque a família está envolvida, a gente sabe da continuidade. Quando eu pensei na verdade muito mais na família do que em mim. Eu até poderia, na época, ir para a praia, tá? Isso quer dizer jogar lá a bote de praia, tá? Mas não é o que eu sei fazer, né? Então, E o vinho é algo sagrado, porque até Jesus Cristo tomou no último encontro, né? Tem história, né? Ele tem história e longas e bonitas, né? Pena que a gente precisa amadurecer, chegar numa certa idade para saber saborear e tomar um bom vinho. Você sabe que o jovem está começando a tomar vinho, é surpreendente. É surpreendente, você sabe que hoje, só que tem que ter o vinho correto para o jovem, tá? Então, aqui acontece... Já estou mandando nós embora. Muito obrigado. Obrigado, viu, Milton? Qualquer coisa à nossa disposição. Adolar Léo Hermann, empresário, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para você continuar aqui na companhia da programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.